Você sabe o quanto a sua loja precisa para ela ficar de pé? Vou explicar melhor. O quanto a sua loja tem de custo fixo para ela poder se manter operando, operacional, todo mês, independente se você vende ou não, o quanto a sua loja precisa ter no caixa para pagar as contas daquele mês. Tá? Por que eu estou te perguntando isso? Porque a maioria das lojas que quando começam na consultoria, elas me procuram querendo vender mais, querendo escalar faturamento, procuram até normalmente perguntando sobre tráfego pago, e aí quando eu pergunto isso para ela, normalmente a maioria não sabe, e isso realmente me preocupa, porque se você não entende seus números, é provável que você está dando um baita tiro no pé. Vou te explicar melhor. O grande problema tá quando você não faz ideia de onde você tá e para onde você vai. Tá? Porque você chegar para mim e falar que você quer um faturamento, sei lá, faturo 50, eu quero faturar 100 mil. Às vezes, 100 mil não vai pagar suas contas. E às vezes você vai se matar para ter um faturamento de 100 mil, enquanto faturar 60 já te daria um bom prolabore, pagaria todas as contas e a sua loja estaria 100% no azul. Isso é um problema muito sério, porque as pessoas elas não sabem o que é o que a gente chama de ponto de equilíbrio, né? Qual é o valor mensal que você tem que faturar para poder pagar as contas e sair no 0 a 0. Isso te dando um salário, né? Teu prolabore. Porque o ponto de equilíbrio, ele é esse lugar. E aí, para você poder saber qual é o teu ponto de equilíbrio, a primeira coisa que tem que fazer antes é trabalhar a tua precificação. Né? As pessoas elas não fazem ideia da margem de contribuição, às vezes nem sabem o que é a margem de contribuição. Se você não sabe, comenta aqui que eu faço um vídeo depois explicando. As pessoas às vezes precificam de uma forma que elas vão colocar ali o valor ali do produto, normalmente utilizam markup, né? Que é o produto custa 10, vou colocar uma markup de 2, então eu vou vender ele a 20 reais. E não faz ideia do quanto esse produto contribui para o teu caixa. Né? Isso é uma problemática, porque aí você não faz ideia do quanto você tem que vender dos teus produtos para poder primeiro, né? A gente chama de OPEX, que é o custo operacional. Quanto você precisa para pagar o teu custo operacional e a partir daquele custo operacional pago, o que é lucro líquido de verdade? Então, quando você não tem esses números, né, você não consegue estipular o ponto de equilíbrio. É aí que você entende que a maioria das pessoas, você provavelmente deve fazer isso, só olha o quanto de montante de dinheiro entra e o quanto de montante de dinheiro sai. Mas isso, às vezes, o quanto sai é menor do que o que entra, mas isso não necessariamente quer dizer que você esteja tendo lucro. Às vezes você continua tendo prejuízo e não sabe. Tá? Por isso que eu bato nessa tecla, porque olha só, pensa comigo, se eu sei o quanto um produto ele contribui, né? Por isso que o nome é margem de contribuição. Por exemplo, eu tenho um produto que eu vendo ele a 200 reais e ele contribui, tem uma margem de contribuição de 30%, então 60 reais desse produto volta como lucro líquido. Então eu vendi o produto por 200, 140 é o custo do produto, mais os custos que eu tenho de venda dele, né? Taxa de cartão de crédito, plataforma, enfim, todos os outros custos que eu tenho, nota fiscal e tudo mais, e aí sobram 60 reais. Se eu tenho um faturamento, eu tenho um custo fixo de 6 mil reais e eu faturo, e eu tenho de margem de contribuição média dos meus produtos 60 reais, então eu tenho que fazer o quê? 600 vendas para poder pagar as minhas contas primeiro. Entendeu? Só que 600 vendas, não 600 vendas vezes 60 o ticket médio, vezes 200. Então você entende que o teu faturamento tem que ser muito maior para eu poder pagar tudo, pagar o custo do produto, que é o que a gente chama de custo de mercadoria vendida, CMV, né? E o que sobra para poder pagar as contas da empresa. Então quando você entende isso, é que você começa a ter ali um olhar de, agora eu entendo o que eu vendo, o que eu posso vender, o que eu não posso, quanto eu tenho que vender ou não. Porque às vezes você, por exemplo, eu vejo que muita gente acaba insistindo em produtos que não fazem sentido ali naquele momento, né? Produtos que, eu ouço muito isso de quem tem loja física, né? Não, esse produto aqui tem que ter na loja. Mas ele sai quantos por mês? Não, ele sai a cada 3 meses, mas tem que ter porque chama atenção. Chama mesmo. Quando a gente tira esse produto da prateleira, porque produto parado é dinheiro parado, tá? Quando eu tiro esse produto da prateleira, não acontece nada com o faturamento da pessoa. Então, às vezes, você está gastando dinheiro com um produto que você poderia estar focando em outra coisa. Entendeu? Você está gastando com um produto que a gente chama de curva A, produtos que mais vendem, que poderiam estar pagando seus custos. Só que eu só vou conseguir entender o quanto eu tenho que vender
para poder alcançar meu ponto de equilíbrio, que é meu custo operacional, é quando eu tiver a margem dos meus produtos. E normalmente quando as pessoas vão precificar o produto, elas colocam custos que não deveriam e esquecem os custos que deveriam, né? Esquece taxa de cartão de crédito, esquece taxa de Pix, esquece custo de embalagem, esquece nota fiscal, né, que você tem que pagar os impostos ali por aquela venda, esquece desconto de frete, esquece disso tudo. É aí que você entende que se você não tem isso, como é que você consegue dar desconto? Porque se você acha que 10% de desconto é 10% de tudo que você está vendendo ali, você está muito enganado, porque esses 10% na verdade eles saem da tua margem de contribuição, tá? Então, por exemplo, se eu tenho uma venda de R$200 e eu dou 10% de desconto, eu estou dando R$20 de desconto. Mas se só me sobra 60%, eu não estou perdendo só 10% do meu lucro, eu estou perdendo 30%. Então, se você não tem esse cálculo, às vezes você está dando desconto e está tomando prejuízo. Por isso é tão importante a precificação e entender todos os custos. E às vezes a gente coloca custo que não tem que ter. Por exemplo, tem gente que coloca custo de marketing, custo de tráfego pago, custo de plataforma. Não tem que estar isso no produto. Entendeu? Porque o produto tem que ter os custos, o custo que você tem para fabricar ou comprar o produto, né? E o custo que você tem para vender aquele produto. Ah, mas eu não tenho custo por aquisição no tráfego pago? Tem, mas isso é custo de marketing. Isso está dentro, previsto, do custo operacional que você vai descobrir qual é o teu ponto de equilíbrio para poder pagar as suas contas, entendeu? Às vezes você está colocando o teu produto muito caro e ele não está vendendo por causa disso. Tá? Então, assim, margem de contribuição é de suma importância para você entender qual é o teu ponto de equilíbrio. Mas aí tem um outro ponto. De nada adianta ter uma margem bem feita, bonitinha, se você não usa ela com estratégia. Entendeu? Porque às vezes você tem uma margem alta e você poderia ter um pouquinho de desconto ali, como eu expliquei dos 10%, e ganhar no volume para poder vender aquele produto. Ou não, às vezes você acaba dando um desconto num mix de produtos que a margem é muito apertada, né? Normalmente quem vende cosmético passa por esse perrengue, porque a margem de cosmético é muito apertada. E aí quando dá o desconto, acaba perdendo todo o lucro, ou pior, tomando prejuízo, né? Então, o processo para reverter isso, né, que é quando alguns e-commerce me procuram e é até um momento sensível, delicado de explicar isso, é que não adianta a gente fazer você aumentar o número de vendas, porque eu vou te falar um negócio, dependendo de como está a tua casa hoje, está teu e-commerce, tua loja hoje, a tua empresa pode falir amanhã se a gente escalar tuas vendas, porque aumentar o número de vendas não necessariamente vai te fazer faturar mais. Pode ser que só aumente o teu prejuízo. Então, por isso que eu bato muito na tecla de que antes é de suma importância arrumar a casa, né? Ter um estoque inteligente, com produtos ali que de fato contribuem fortemente para o meu faturamento, para pagar as minhas contas e depois me gerar lucro líquido, né? E, em consequência, depois a gente consegue sim aí escalar. E digo mais, tá? De nada adianta escalar se o teu estoque não está cheio para isso. Eu vejo muitas vezes pessoas focando em produtos que ela nem sabe se vai ter saída e aceitação, e elas acabam querendo, né, porque elas acham que para elas aquilo é o que vende, mas elas não ouvem o seu público. E aí elas focam em produtos que não contribuem. E às vezes tem um produto ali, ó, que sai todo mês, que ela podia comprar um estoque maior, ter um preço melhor e nunca faltar aquele produto, né? Porque, de novo, né, curva ABC, curva A são os produtos que correspondem a 80% do meu faturamento. Às vezes elas deixam aquele produto faltar que nunca deveria faltar, porque ele que paga as contas, por conta de focar em outra coisa. Mas isso não é nem maldade, ou ego, ou orgulho da outra pessoa, não. É porque você, às vezes, não tem a clareza. É por isso que eu parto do princípio de toda loja que começa na TBR, a gente primeiro tem que olhar todos os números para ter clareza. Se não tem números, se não tem dados, eu não sei qual é a tua situação. Então, se você não sabe aonde você está, você não tem dado nenhum, você vai para qualquer lugar. E normalmente esse lugar é o buraco que você vai a falência, entendeu? Então entenda, é muito importante você entender que antes de você pensar em gastar mais dinheiro com o tráfego, em escalonar suas vendas, em tentar faturar mais, é você entender se esse faturamento é saudável para você.
E para poder entender esse faturamento saudável, você tem que ter uma boa precificação, um estoque inteligente, saber qual é o seu custo operacional para entender seu ponto de equilíbrio e aí sim saber o quanto você precisa dispor de dinheiro, tanto em estoque quanto em operação, para poder chegar a um escalonamento de faturamento, tá bom? Qualquer coisa me procura, é só clicar no link aqui embaixo. Abraço!